Mateus 19, do 16 ao 30, narra um encontro de Jesus com um jovem rico. Diga, jovem rico. À primeira vista, parece um encontro de riquezas, que eles iriam falar sobre riquezas. Mas aqui é uma revelação profunda. O tema é: o que você não consegue entregar revela quem realmente é o teu Senhor. O jovem pergunta o que deve fazer. Jesus mostra que a vida eterna não é conquistada por obra, mas por rendição. Diga, por rendição. Há pessoas que fazem muito para Deus, mas ainda não conseguem entregar tudo a Ele. O que está faltando você entregar para o Senhor? Pergunta aí para a sua irmã, Carol. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado. O que falta você entregar para o Senhor? O que está faltando para você ser perfeito? Porque o jovem fazia tudo. Obedecia os mandamentos piamente. Tanto é que ele fala, mas isso eu já faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele, mas se você quiser ser perfeito, te falta uma coisa. O jovem pergunta, qual é? Vai, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. E essa coisa que falta, se foi uma pergunta, né? Que foi uma indagação de Jesus, te falta uma coisa ainda. O que Jesus quer fazer, querido? Jesus quer tocar justamente na área que dominava o seu coração. Por isso que ele quer que nós alcancemos a perfeição. Não somos perfeitos, mas ele quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Sermos semelhantes a Cristo. Em tudo, em obediência, em renúncia. Não é? Jesus não fez isso por nós? Não é isso que fala em Filipenses 2? Que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E Paulo fala, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é? Então ele renunciou. E aí ele fala para aquele jovem, uma coisa ainda te falta. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. O que está te faltando, querido? Para você viver a plenitude do Senhor. O que está te faltando para você viver as bênçãos do Senhor? O Senhor ministra no meu coração que tem pessoas que estão orando para o Senhor abençoar a vida delas. Isso não vai acontecer, querido. Como assim, pastor? Não vai acontecer. Porque a palavra diz que ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. O problema não está com ele, está com você. Você não está tomando posse dessas bênçãos porque em algum momento você está falhando, porque ele já te abençoou. A palavra nos garante isso, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já aconteceram, não vai acontecer mais. Não adianta você pedir para o Senhor te abençoar, porque ele já te abençoou. Você só tem que tomar uma atitude e tomar posse dela. Pode aplaudir o Senhor? O problema não era o dinheiro, o problema era que o dinheiro possuía o jovem. Tudo aquilo que você não consegue colocar no altar pode se transformar em um ídolo. Não é verdade?
Tem pessoas que idolatram tudo. Nem sempre idolatria é a imagem. Pode ser dinheiro, posição, reconhecimento, segurança, sonhos, até mesmo a própria família, quando ocupa o lugar de Deus. Deus nunca disputa o primeiro lugar, ele simplesmente pede o primeiro lugar. Deus não vai disputar, ele pede. Cabe você deixar que ele seja o centro da sua vida. Então, quando o grupo começou a cantar essa música, eu comecei ali a me alegrar, porque tem tudo a ver com a palavra. Tu dependa se eu não tenho a ti. Aquele jovem, querido, era, vamos usar um termo nosso, era milionário. Sim? Não é? Se ele entrega tudo, vende tudo. Se ele vende tudo, querido, entrega aos pobres e segue Jesus, o que ia acontecer com esse jovem? Jonathan, né? Bruno. O que ia acontecer com esse jovem? Hein? Vamos, igreja. O que ia acontecer com esse jovem? Se ele entrega tudo e decide seguir a Jesus. Ele ia ser bilionário. Porque que Jesus disse? Aquele que renuncia tudo e segue-me, ele terá 100 vezes mais nessa vida. E ainda a vida eterna. Acho que vocês não entenderam. Aquele homem era milionário. Se ele entrega tudo, ele seria... Porque foi essa a resposta que Jesus deu para Pedro. E nós que deixamos tudo, largamos a nossa profissão, largamos tudo que nós tínhamos para te seguir. Largamos pai, mãe e passamos a te seguir. O que nós ganharemos? Qual foi a resposta de Jesus? Aquele que renunciou pai, mãe, irmã, tio, avó, papagaio, periquito, né? Terá 100 vezes nessa vida e ainda de caixinha a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Simples assim, querido. Vida eterna. Se as pessoas soubessem como que a generosidade desata nossas vidas, as pessoas não ficavam presas a dinheiro, a nada. Era mais mão aberta para o Senhor. Olha a proposta de Jesus. Quem quer uma proposta dessa aqui? Hein? Quem quer uma proposta dessa? Hein, Bruno? Vou pegar o Bruno para Cristo hoje. Hein? Já pensou? Proposta de Jesus. Só segue-me. Renuncia tudo e segue-me. Eu te darei 100 vezes nessa vida. É uma proposta boa ou não é? É. Porque o Senhor, ele não deve nada a ninguém. O Senhor não deve nada a ninguém e nunca vai dever nada. Porque ele é Deus, ele cumpre o que ele promete. Vai e vende, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus apresenta uma sequência espiritual. Vai, saia da vida velha, vende, renuncia ao que te controla. Dá aos pobres, aprenda a liberar. Vem, aproxime-se de Cristo, segue-me, faça de Jesus seu estilo de vida. Não existe verdadeiro discípulo sem renúncia. E isso é verdade. Pedro renunciou à profissão dele de pescador, João também, André, Tiago, todos eles, Mateus,
que era cobrador de impostos, todos eles renunciaram para seguir a Jesus. E nós não queremos fazer isso. Nós não queremos renunciar a nada. Mas vida cristã é uma vida de renúncia, querido. Eu não sei se te falaram, mas é uma vida de renúncia. As coisas que você praticava já não pode praticar mais, porque é renúncia. Amém? É renúncia. Não dá. Ele fala que é impossível. É impossível. Querer viver no mundo, praticando as coisas do mundo e querer servir a Deus, não tem condições. Quatro, o jovem saiu triste. Impressionante que ele entrou correndo na presença de Cristo. Entusiasmado. E Jesus então começa a conversar com ele e dá uma direção. E quando Jesus então toca naquilo que estava preso no coração dele, ele saiu triste. Porque possuía muitas riquezas. E é interessante, querido, que é possível estar perto de Jesus e ainda sair vazio, quando não aceitamos abrir mão do que ocupa o nosso coração. Isso é muito forte. Tem pessoas que estão vindo para a casa do Senhor, mas entram e saem da mesma maneira. Entram e saem da mesma maneira. Estão vazios. Por quê? Porque tem algo ocupando o coração dessa pessoa. Cristo, ele não está no centro 100%. Está faltando algo. Aí Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E a Bíblia, querido, nos adverte sobre isso. Há mais de 2.230 versículos que fala sobre finanças da Bíblia. Sobre salvação, 200 e pouco. E por que se fala tanto em finanças na Bíblia? Porque Jesus sabia que da forma que nós lidamos com o dinheiro vai impactar a nossa relação com ele também. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Da forma que lidamos com o dinheiro vai impactar o nosso relacionamento com ele. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Da forma que você lida com o dinheiro. Vai impactar a sua relação com Cristo. Por que eu falo isso? Porque mamão vai dominar seu coração. Aí você não cumpre os princípios do Senhor. De dízimo, oferta. Eu não consigo entender como tem pessoas que não conseguem dar uma oferta, não, nem dizimar. Não estou falando nem de dízimo, estou falando de oferta. Porque dízimo, você sabe que é um compromisso. É um mandamento, é um princípio. Oferta é aquilo que você se dispor no seu coração. Generosidade. Não é? Não consegue. Mamon é o Senhor. Conhece a Jesus, vem para a igreja, mas não serve a Cristo. Porque não consegue renunciar
esse outro senhor que domina a vida dela. Então, querido, se liberte hoje desse ídolo que dominou seu coração. Tira a mamon desse pedestal. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Cinco, o camelo e o fundo da agulha. Disse Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem gente que pensa que agulha, né, camelo e agulha é agulha de costura, né? Não é sobre isso que Jesus está falando. Agulha era uma fenda que existia do lado do portão, ainda tem até hoje. Uma fenda. E passa uma pessoa magrinha, tipo Simon, sabe? Bem magrinha mesmo. Consegue passar. De ladinho assim, consegue. E Jesus estava se referindo a isso. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E Jesus, quando falou isso, ele estava dizendo por quê? Porque a riqueza ela traz impacto em nossa vida. E muito impacto, como trouxe na vida daquele jovem. Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus, um rico pode entrar sim no reino dos céus, se ele se converter realmente da sua idolatria pelo dinheiro. Conheço. Nós conhecemos. Nós fomos lá em Pompeia. Conhecemos uma família que eles são bilionários. E se você olhar para eles, você fala, meu Deus do céu. Hã? Não combina a riqueza como eles se vestem. Simples. Mas veja a mão de Deus na vida daquela família. O Jorge, quando começou, o pai dele, quando começou a empresa, um período da empresa, ele falou assim, vou doar 90% do lucro da empresa para a obra. Vou ficar com 10%. Hoje, essa empresa, depois vocês pesquisam lá, a Jacto, só na cidade de Pompeia, ela emprega 4.500 funcionários. E uma empresa deles. Eles têm 6 empresas. Eles têm 6 empresas. Eles passaram toda a direção da empresa para a próxima geração. Eles aplicam habitudes lá. Bilionários. Mas generosos na obra do Senhor. A UDF, quem construiu todinho foi o Jorge, com recurso dele próprio. Ele empregava também boa parte do salário dele na Universidade da Família. Olha como o coração generoso faz. Estava em crise no casamento. E aí, em 86, ele fez uma viagem para os Estados Unidos.
Conheceu lá um Casados para Sempre. Restaurou o casamento, ficou grato. Começou a trazer todos os cursos para o Brasil, pagando do bolso dele, para abençoar muitas famílias pelo mundo afora. Se ele tivesse uma atitude desse jovem aqui, talvez não tivesse nem casado hoje. E sabe qual foi a fala do pai dele antes de morrer para os filhos? Chamou todos os filhos e disse: eu quero que vocês honrem o Brasil. Abençoe esse país que me acolheu de mãos abertas. Façam tudo por esse país e por essa cidade. E os filhos fizeram. Fizeram que todas as cidades ao redor da cidade de Pompeia estão sendo abençoadas pela Universidade da Família, com os cursos. As escolas seculares e também as escolas estaduais, né, e públicas estão trazendo os cursos da Universidade da Família de finanças, crianças aprendendo a finanças na escola secular, como fosse matéria. Estão revolucionando. E eles estão engajados em todos os órgãos. Então, querido, vale a pena entregar tudo para o Senhor. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. Vale a pena renunciar tudo pelo Senhor. Vale a pena. Vale a pena, querido. Eu não me arrependo de ter renunciado à empresa que eu tinha, não. Eu faturava bem, querido. Faturava bem. Tinha os compromissos financeiros? Sim, mas faturava bem. Tinha um bom salário. Mas quando o Senhor me chamou, foi difícil? Foi. Muito difícil. Você ter que descer seu padrão. Mas o Senhor, Ele é tremendo. Ele recompensa todo o nosso esforço. Saiba de uma coisa, Ele recompensará todo e qualquer esforço que nós fazemos em prol do reino. Amém? Tem coisa que eu não vou colher, porque eu semeei, mas os meus filhos vão colher. Isso eu tenho profetizado na vida deles. Meus netos também vão colher bênçãos extravagantes. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Agora, dízimo, oferta, primícias são semeaduras. Certo? Hoje, presta atenção. Isso pode ser uma chave na sua vida. Você não tem ofertado, não tem dizimado, nem primiciado. Então você não tem colheita. Você não tem semeadura, logo você não tem colheita. Certo? Até aí compreendido? Hoje, talvez você esteja vivendo da colheita passada, porque alguém fez por você. Compreendido? O que os seus filhos colherão no futuro, se você não tem semeado? Hein? O que eles colherão? Porque talvez hoje você está vivendo da colheita velha e está tudo bem com você. Eu
no dizimo, no oferta, no primitivo, mas estou bem, estou recebendo, estou vivendo. Talvez você esteja vivendo da colheita velha, que alguém fez por você, talvez seu pai, seu avô. Mas isso pode acabar. E o que você está fazendo pelo teu filho? Como eu disse, tem coisas que eu não vou colher. Tem semeadura que eu não vou colher. São meus filhos, meus netos. Porque é isso que a Bíblia fala. Que um homem de bem deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Não é isso? Se fosse você, eu mudava seu conceito. Pedro pergunta, e nós? Pedro lembra que os discípulos deixaram tudo. Jesus responde que ninguém perde quando deixa algo por causa do reino. Jesus, ele nos dá segurança, querido, quando nós deixamos tudo. Ele nos dá essa segurança. Aquele que deixa tudo por amor a mim, receberá muito mais nessa vida e na vida eterna. Outro tanto.